necessidade da caridade segundo Paulo. Vamos fechar os nossos olhos, respirar, até a gente aquietar a mente, a gente sentir a energia percorrer o nosso corpo com serenidade, sem a ansiedade, buscando reequilibrar os nossos centros de força. Respira de novo. Solta o ar lentamente, buscando o equilíbrio. Isso. E vamos dar início a mais um dia de doutrinária, mais um dia de reflexão, de aprendizado, para que a gente vá devagarzinho compreendendo esse ser integral que somos, o nosso papel aqui enquanto homem do mundo material, o nosso papel no mundo invisível que é o nosso mundo, o mundo dos espíritos. E vamos agradecendo a Jesus toda essa oportunidade nos dada para que possamos compreender o que estamos fazendo aqui neste planeta Terra, nesse planeta que é de provas e de expiações. E com esses bate-papos, nos domingos, nas segundas, nos dias de estudo, a gente vai se lapidando, vai compreendendo e vai se transformando lentamente, que muitas vezes nem percebemos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos irmãos de luz, os benfeitores, aqueles que nos acompanham dia e noite para nos proteger, nos amparar, nos intuir. E hoje, um bate-papo gostoso de um assunto que nós precisamos sim conhecer mais profundamente, para que a gente possa exercer diuturnamente, que é a necessidade da caridade segundo Paulo. Como é bom esse consolador prometido que Jesus nos deixou, essa bússola que nos mostra o caminho que devemos seguir, as leituras que devemos partilhar para conhecermos mais, para que possamos equilibrar a teoria com a prática no dia a dia. Esse é o nosso trabalho enquanto espíritas que somos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus promova em nós, nesse dia de hoje, a reflexão profunda, para que a gente possa mudar o rumo dos nossos pensamentos. Que os amigos da luz intuam nossa irmã Isabela,
para que ela possa trazer a mensagem limpa, concisa, para que a gente saia daqui verdadeiramente reflexivos e que possamos colocar em prática assim que sairmos do portão desta casa para a rua. Que exercitemos essa caridade que Paulo tanto nos ensinou. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que vão ver esse bate-papo depois no canal da CEGEP, e todos nós podemos também. Eu estou sempre ouvindo. Hoje, inclusive, eu ouvi a palestra que o seu Edson indicou ontem. Que palestra de Maíse, maravilhosa! Muito boa, porque a gente passa a compreender verdadeiramente as questões das dores. E aí, quando a gente as tem, a gente vai tentando trabalhar. E aí, Isabela vem para continuar nos ensinando esse exercício. Boa noite, gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, na figura de seu Edson, a oportunidade. Eu digo que estar aqui, na verdade, a minha proposta aqui é aprender. E a ideia é aprender com vocês. Então, essa é uma oportunidade que eu tive de estudar mais sobre esse tema, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. E o que a gente espera é o que Mari falou, é que a gente saia daqui mais fortalecido, que a gente tenha uma compreensão maior sobre esse tema, para que a gente possa, sobretudo, colocar em prática, que é o que, na verdade, a ideia é trabalhar dessa forma. Então, como Mari falou, a temática de hoje é a necessidade da caridade segundo Paulo. E aí, para situar vocês, de onde veio esse tema? Então, esse tema ele veio do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que se chama Fora da Caridade não há salvação, no item 6, que tem o nome dessa palestra, que é a necessidade da caridade segundo Paulo. E aí eu começo com essa ponte. Eu não sei se alguém já viu uma foto dessa ponte. Essa ponte existe de verdade. Alguém sabe onde ela fica? Não é São Paulo. Ela fica no Vietnã, gente. Chama Golden Bridge, é a Ponte de Ouro. Olha que coisa mais linda. E essa ponte, ela simboliza a nossa temática de hoje, porque a caridade é a ponte mais segura que nos leva a Deus. E essa ponte, o design dela tem tudo a ver, né, com a caridade, porque é como se Deus estivesse segurando essa ponte. A ideia é essa. Não conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecer. E outra coisa, para os que gostam, né, nós temos aqui representantes 5G, que, na verdade, a caridade é o Wi-Fi, gente. Se a gente pedir a Deus o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, ele vai dizer que é caridade. Letra minúscula. Caridade. Então, de fato, é a forma mais fácil da gente chegar a ele. Está conectado, de fato. E aí a gente vai para a questão do significado da palavra caridade. Esse significado eu tirei do dicionário online de português. E aqui a gente tem várias formas da gente dizer o que é caridade. Então, caridade é amor ao próximo. Aqui tem uma sugestão, né? Agiu por pura caridade. Na religião diz amor a Deus. Então, a caridade é uma das 3 virtudes teologais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aquilo que se oferece a. Então, observem que caridade está muito relacionada no dicionário à esmola, como vocês estão vendo aí. Então, favor, benefício, quer fazer a caridade. Atrela a caridade à esmola.
Tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável. Também é um outro significado. Benevolência, piedade. Outro significado, expressão de bondade, compaixão. Então, observem que a caridade ela é definida de várias formas. Tem alguma certa, 100% certa? Não. Na verdade, a gente vai ver ao longo de hoje que elas se complementam. E a gente tem determinados pontos importantes da caridade que não estão aí em nenhum momento escrito nessa descrição do dicionário. Tá? E aí a gente começa, antes de passar para o texto propriamente dito, é importante a gente saber quem escreveu esse texto. Então, esse texto ele foi escrito por Paulo de Tarso, que com certeza, só para relembrar, muitos conhecem, muitos já ouviram falar, muitos já estudaram, como diz meu amigo Beto que está sentado ali, nós, na grande maioria, viemos do catolicismo ou de igrejas que tratam de São Paulo. Então, quando a gente vai procurar, a gente chama ele de São Paulo, assim como a gente chama ele de Paulo de Tarso, e assim como a gente chama carinhosamente ele de Paulo. E esse Paulo, na verdade, quando a gente vai estudar, e aí eu faço uma primeira indicação para aqueles que estão iniciando agora na doutrina espírita, que leiam esse livro, Paulo e Estevão. É um livro muito importante, para mim, é um dos livros mais importantes. A história de Paulo, que está aí relatada junto com a história de Estevão, é muito importante para a gente compreender. É um livro muito bom mesmo, super indico a vocês, caso ainda não tenham lido. E caso tenham lido há muito tempo atrás, sugiro que leiam de novo. Com certeza vocês vão ter uma outra forma de enxergar o livro após a segunda leitura, que foi o que aconteceu comigo. Então, aqui só alguns tópicos. Lógico, se a gente fosse falar de Paulo, a gente passaria não sei quantas palestras e talvez um ano de curso só falando sobre ele. Então, aqui a gente tem algumas características mais básicas e bem gerais para a gente poder acompanhar. Então, ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele não era no início chamado de Paulo. Ele antigamente, quando nasceu, se chamava Saulo. E a partir da modificação que aconteceu com ele, interna, por isso ele é chamado, cadê ele? O convertido de Damasco. Eu não sei porque que ele não saiu ali, estava escrito. Mas ele é chamado convertido de Damasco. E no momento que ele foi convertido, a partir de uma visão que ele teve de Jesus Cristo, ele passou a se chamar Paulo. A história dele é muito bonita. Então, aqui a gente tem, ele escreveu as cartas, e essas cartas, chamadas de epístolas, elas estão aí compondo de uma forma muito substancial o Novo Testamento. E a gente tem aí um pedacinho de uma dessas cartas, que é o texto de hoje que a gente vai trabalhar. Ele participou... Gênio, como é que tira isso, hein? Participou da equipe do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a gente consegue ver, e é um dos mais influentes pregadores do cristianismo. E aqui, gente, eu coloquei essa frase de Chico, que eu acho que representa super bem a realidade de Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa frase dele, mas ela é muito interessante. Ela diz: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode fazer um novo fim. E ele provou isso com a história dele. Ou seja, ele, a partir dessa conversão que aconteceu, ele passou a ser uma pessoa importantíssima para divulgar, para difundir os ensinamentos de Jesus Cristo. E por isso a importância dele. Então, esse texto, ele é escrito por ele. E aí, eu não sei se tem como arrumar, Gine, botar ele um pouquinho mais para dentro.
Aí começa o texto em si, tá? Que diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Aí a gente tem que estudar o que é isso, né? Primeiro, o que é símbolo? Eu fui pesquisar. Descobri que símbolo é esse. Ô, Gênio, tu passou para frente. Aí. Não, mais um. Volta um, Gênio, por favor. Aí. Descobri que símbolo é esse instrumento musical que vocês estão vendo aí. É que a gente chama de prato, né? Que a gente chama. Na orquestra tem. E o bronze a gente pode super representar pelo sino. E aí eu fiquei... O que será que ele quis dizer nessa primeira carta aos Coríntios? O que é que ele quis dizer com isso? Então, na verdade, gente, a caridade é a verdadeira melodia do cristão. Ela não aparece. Ela é discreta, mas ela é muito eficaz. O que é que ele quer dizer? Que não se faz barulho quando se faz caridade, não, gente. A gente tem que fazer caridade quietinho. Como se fala em puro baianês, na cocó. Vocês já ouviram esse termo? Na cocó? Pois é assim que a gente faz caridade. Então, a gente tem que realmente fazer pelo outro, mas sem fazer muito alarde, ou seja, sem usar aquele prato. Vocês já ouviram o som daquele símbolo? Eu ia botar aqui para vocês, mas achei que não ia valer muito a pena. Então, realmente, o barulho é muito alto. Então, de fato, a gente precisa fazer a caridade de forma silenciosa, de forma discreta. Não usar o alarde, digamos assim. E é isso que ele quis dizer com essa frase. Aí, gente, eu sou uma pessoa dos anos 80... assim, eu curto até hoje. E aí, quando eu peguei esse tema que o seu Edson me chamou, automaticamente eu me lembrei da música de Renato Russo. Sei que nessa plateia tem alguns representantes, né, que já ouviram essa música muitas vezes. Talvez meu amigo ali não conheça muito. Você já ouviu essa música? Não? Tem que botar para ele, viu? Tu tá devendo aí. Então, essa música de Renato Russo, assim como outras e outras formas musicais ou poesias, foram feitas a partir dessa passagem de Paulo. A verdade é. E aqui ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Observe o que ele fez. Ele utilizou Paulo para escrever a música dele. E ele substituiu a palavra caridade pela palavra amor. Não dá para perguntar a ele aqui, nós encarnados, por que ele resolveu fazer isso? Será que ele fez isso porque ele entende que amor e caridade são sinônimos? Talvez. Mas a gente não tem como perguntar, pelo menos aqui sentados como nós estamos. Não é verdade? Então, cada um faz a interpretação que quiser. Talvez ele achou melhor escrever a música falando amor do que falando caridade. Talvez não tenha nada a ver, inclusive. Mas o fato é que é uma música belíssima e que ela traz esse texto de Paulo. Então, imaginem a importância que esse texto tem, que até Renato Russo utilizou esse texto para fazer uma música. E aí, seguindo o que Paulo diz: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Aí, importante o que ele diz aqui: ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, nada sou. Então, observe que ele entende que a caridade é mais importante do que a fé.
Aí a gente faz a reflexão, por que será que a caridade é mais importante do que a fé? A gente vai ver isso, tem um slide um pouquinho depois que fala sobre isso. Aí eu deixo para vocês pensarem até a gente chegar lá. E aí ele continua dizendo: quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. E aí eu queria que vocês observassem essa imagem aqui. Observem que tem uma pessoa dando uma moeda a outra pessoa, não é isso? E aí, dá para ver o rosto de quem recebeu essa moeda? Nitidamente? Não. Será que nós, quando estamos praticando a caridade material, ou seja, como essa imagem, dando uma moeda a alguém, a gente olha no olho da pessoa ou vê o rosto da pessoa como ela é? Ou a gente só vê essa imagem como ela está aí, tipo um vulto, um rosto desfocado, como a gente diz. Não é? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Quando a gente faz a caridade, a gente vê, olha no olho, vê a pessoa que a gente está fazendo a caridade ou não? Ou aquela pessoa se você olhar, você já não sabe mais quem foi, não lembra mais, né? Então, isso é algo muito importante. E a gente percebe, quando você faz um determinado trabalho, a gente percebe quanto essas pessoas que recebem querem muito mais do que a moeda. As pessoas querem um bom dia, um sorriso, um abraço, uma conversa, uma coisa simples, que para elas, para a gente é simples, mas para elas é tão valioso, sabe? Então, essa imagem eu acho super interessante para a gente poder refletir um pouco sobre isso. E aí a gente traz o Livro dos Espíritos na questão 888A, que fala sobre a esmola. E ela diz: se reproveis a esmola ou não, né? E ela diz que não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira que ela é dada. Ou seja, como você dá, não sei se vocês já viram, às vezes passa em filme, a pessoa vai andando, de repente tem uma pessoa no chão assim, joga roupa, joga moeda, joga alguma coisa, joga. Às vezes nem cai no lugar, às vezes é algum chapéu, alguma coisa, às vezes nem chega a pegar, cai no chão, porque a pessoa vai seguindo, né? Então, segundo a questão 888, o que é reprovado é a forma como a gente faz. Ou seja, irradie sentimento de amor no momento da doação, porque esse sentimento de amor chega no outro. Isso é algo que a gente não pode perder de vista. E isso é tão importante quanto dar aquilo de material que você tem a dar. E aí, uma outra coisa importantíssima, se a gente não está convencido que a caridade vale a pena, a gente precisa entender que a gente ganha muito mais quando a gente dá do que quando a gente recebe. Então, esse também é um ponto importantíssimo para a gente pensar. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de quando você faz o bem a alguém, que você fica, como a gente diz, com o coração quentinho, com aquela sensação boa. Muitas vezes o outro recebeu algo que você deu, mas você se sente bem demais. E a gente vai ver que cientificamente isso é comprovado, que de fato a caridade é a bênção maior para quem realiza. Ou seja, os benefícios da caridade para quem realiza, eles são imensos. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, liga ao benfeitor ao necessitado e estarás na fase primária da virtude por excelência. Quem disse isso, gente? Não fui eu, não. Foi Joana de Ângeles, nesse livro, Vigilância.
Então, nossa veneranda foi quem disse isso. Então, poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento de amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Ou seja, ela está atrelando a caridade não só ao ato de dar algo, mas ao sentimento, à forma com que você dá, para além do que você realmente dá. Ou seja, eu posso dar um abraço sem sentimento? Posso. Vocês já receberam aquele abraço? Como é? Sabe? Xoxo. Aquela coisa assim, que você abraça o outro, que você não sente o outro de verdade. Assim como tem abraço, quer ver um abraço bom de Mari? Toda vez que eu chego perto, eu abraço. Outro abraço maravilhoso, gente. É aquele abraço que você sente a alma se ligando. Então, isso faz muita diferença. E Joana já disse isso. E aí, a caridade, ela é paciente, seguindo o texto. Ela é branda e benfazeja. Isso está lá na música de Renato Russo, né, gente? Vocês lembram? A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Ou seja, eu não faço caridade para me beneficiar de algo. Eu faço caridade porque eu quero de fato ajudar o outro e não porque de alguma forma eu vou beneficiar. Eu vou ajudar minha colega de trabalho porque ela vai me dar alguma coisa no futuro em troca. Que caridade esculhambada é essa, gente? Não valeu. Como a gente dizia, né, na infância. Quando a gente fazia uma brincadeira, dizia, não valeu não essa, viu? Essa caridade não vale. Então, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí eu coloquei aquela imagem ali, gente, isso representa muito os tempos de hoje. Quantas e quantas pessoas vão fazer um determinado trabalho na casa espírita ou em qualquer outro lugar e faz questão de fazer uma selfie e postar, porque também não vale só fazer a selfie, né? A pessoa tem que fazer a selfie e depois tem que postar a selfie, não é? E dizer, #estou fazendo muito bem. Então, da mesma forma, esse tipo de atitude não valeu também. Talvez tenha valido, mas muito pouco, né, gente? Vamos combinar. E aí, seguindo a mesma questão do Livro dos Espíritos, ainda na questão 888A, a relacionada àquela foto da selfie que eu mostrei a vocês. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Será que ele quis dizer que não valeu? Talvez. Não está dito dessa forma, mas talvez esteja dizendo que você tira o mérito no momento que você faz, sem considerar as verdades da caridade. Então, disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Ou seja, a gente tem que fazer quietinho, sem ostentação, sem mostrar. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Aí eu perguntei, meu Deus, o que é tisnardes? Que palavra difícil. Ricardo falou, Isabela, olha no dicionário aí que o negócio está puxado. Na verdade, o que é tisnardes? É tornar queimado completamente, destruído. Então, é como se você dissesse assim, você está anulando, você está destruindo completamente. Então, no momento que você não faz essa separação da caridade com orgulho, ou seja, você destrói, nesse momento, todo o bem que foi feito. E aí, como eu falei lá no comecinho, que está lá no significado de caridade, ela é uma das 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Porém, a caridade é chamada mãe.
a mãe de todas as virtudes. Olha como é a imagem da caridade nessa foto. Vocês observam? Tem uma pessoa que parece uma mãe com 2 crianças. Então, essa é a representação da caridade. E ela é chamada mãe das virtudes. E é a bondade suprema para consigo mesmo, para com os outros e para com o ser infinito. E aí, gente, voltando para aquela coisa que eu disse a vocês, que a fé era menos importante que a caridade. Aqui, Paulo, ainda diz uma outra coisa, que a fé e a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Imagine, ele chama mais excelente, ou seja, é muito, muito mais importante do que a fé e a esperança. E aí a gente faz a reflexão, por que a fé e a esperança estão atrás da caridade? Porque, na verdade, a caridade ela gera algo palpável. A gente tem pessoas que não acreditam em nada, pessoas que se dizem, que se você perguntar, vai dizer, olha, eu sou ateu. E ela pratica a caridade. E ela pratica na melhor forma possível de caridade. Ou seja, para se fazer caridade não precisa ter fé, concordam? Então, é importante a gente pensar como realmente é importante a prática da caridade. E aí a gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer como? Quem é o maior exemplo que a gente tem para seguir? E aí a gente tem na questão 625 do Livro dos Espíritos, que tem qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E quem é? Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo. Aí vocês podem me dizer assim, mas é difícil ser Jesus, viu? Difícil demais. Eu também acho que é difícil. Mas existe ali um exemplo a ser seguido. Outro dia, uma palestrante, ela disse isso. Quando eu tenho dúvida do que fazer, eu sempre penso, se fosse Jesus, faria o quê? E a partir daí eu tomo uma decisão. E aí, minha gente, se vocês, ainda falando disso, de que Jesus é o principal exemplo, a gente tem também Joana dizendo que a figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral, jamais encontrado na Terra. Isso a gente entende perfeitamente. E cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente assiste alguma coisa que fala dele, a gente tem mais certeza do que está sendo dito por Joana nessa frase. Então, ele elegeu o amor como a solução de todos os questionamentos. Isso está no capítulo 4, chamado Jesus e Amor. Tem até, eu acho que um diálogo espírita que foi esse tema, exatamente chamado Jesus e Amor. E aí, a gente tem também um livro chamado Roteiro. Olha o nome do livro, Roteiro. Esse livro de Chico Xavier, por Emmanuel, diz a origem da caridade. Ou seja, como é que a gente conseguiu entender o início da caridade? E aí ele diz, o mestre não se limita a ensinar o bem. Ele desceu ao convívio das pessoas para mostrar como se faz, ou seja, para dar o exemplo. E aí ele curou doentes na via pública, sem cerimônia, ajudou milhares de ouvintes, amparando-os na solução mais complicada que podia existir. Se a gente vai estudar um pouco sobre ele, a gente vê quanta coisa ele fez naquele tempo, que se a gente for pensar cronologicamente falando, pouco tempo. E mesmo assim, quanta coisa ele fez nesse tempo que ele ficou.
E aí, sem valer-se das etiquetas de culto externo. Por isso que ele, coitado, sofreu tanto. Por isso que aconteceu o que aconteceu com ele. E daí é realmente o grande exemplo que a gente tem. Mas nós temos outros. Coloquei alguns aí só para animar vocês. Então a gente tem outros, mas alguns mais próximos em termos de tempo, alguns mais distantes, alguns longe, vamos dizer assim, geograficamente falando, em relação à origem, outros bem perto de nós, como a gente tem aqui a nossa querida Irmã Dulce. Alguns de vocês podem ter conhecido a Irmã Dulce pessoalmente. Né, Ricardo? Vovó também. Conheceram pessoalmente. Outros conhecem a obra, outros ouviram falar, mas ela é daqui, minha gente. Ela é de Salvador. Então, além disso, a gente tem São Francisco. Quanta coisa a gente tem. Tem um livro só falando sobre ele, falando a vida dele. Quanta coisa ele fez. A gente tem aí Chico, né, que não tem nem o que dizer a obra que Chico fez. A gente tem Madre Teresa de Calcutá e quantas outras pessoas que às vezes ninguém aqui conhece, mas que já fez tanto e por tanta gente, não é? E aí a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Então, quando a gente vê no significado da palavra caridade a esmola, caridade é muito mais do que dar esmola. Então, como Joana diz no livro Vigilância, a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. E aí, lógico que a minha questão científica fala mais alto. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre a questão científica em relação ao cérebro. E aí, estudando um pouco, a gente chega à conclusão que a gente tem que aprender a ser caridoso. A gente não nasce caridoso, não. A gente precisa desenvolver o cérebro para que nós nos tornemos caridosos. Por isso que Mari hoje me disse que o certo é desde a barriga fazer evangelização. Ela quer dar um aviso. Então, gente, caridade se aprende. Como é que a gente chega a essa conclusão cientificamente que a caridade se aprende? O córtex pré-frontal só estará completamente desenvolvido depois dos 20 anos. Aí vocês podem me perguntar, e esse córtex pré-frontal que está aqui no nosso cérebro, é responsável por quê? Ele é responsável pela formação da personalidade. É ele quem trabalha as questões de compaixão, de empatia. Isso é importante para a gente entender que a gente precisa de modelos para que a gente possa evoluir enquanto ser humano. A gente aprende a ser caridoso a partir do exercício que a gente faz, a partir de ver alguém fazendo, a partir de começar de pequenininho. Daí a importância da evangelização infantil, daí a importância da juventude espírita, daí a importância de nós, enquanto adultos, começarmos a fazer uma atividade. Alguém pode dizer assim, mas eu estudo um bocado. Eu sei toda a série psicológica de Joana de Ângeles, eu já li todos os livros, eu já tenho uma estante cheia de livro. Muito bom, é importantíssimo estudar. Mas se a gente não praticar, realmente vai dar certo isso? Esse cérebro nosso vai conseguir dar conta? Então, essa é uma informação muito importante para a gente justificar a importância das ações práticas e das ações que fazem a gente aprender a ser caridoso. A gente brinca que o ideal é que você estabeleça uma meta. Todo dia eu vou fazer algo de bom para alguém. Desde do pequeno gesto até o gesto mais grandioso. Mas que eu tenha esse, vamos dizer assim,
cuidado e preocupação de estabelecer e cumprir essas metas, vocês vão ver que chega um momento que vocês vão querer realmente fazer. Isso vai fazer bem para vocês. E isso está provado cientificamente, como a gente pode ver aí. E aí a gente tem o verdadeiro sentido da palavra caridade, como dizia Jesus, que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Como é difícil fazer isso, não é? É difícil, gente, não é fácil, não. Então, aqui eu trouxe esse tripé da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Só trazendo rapidinho o que é. Então, a benevolência, a boa vontade e disposição para praticar o bem. Ou seja, como é que a gente faz isso? Trabalhando em prol de um semelhante ou de algo que possa ajudar alguém. A indulgência, clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Lembrar que a gente não é igual ao outro e que o outro pode ter um comportamento diferente do nosso. Que a história de vida daquela pessoa é totalmente diferente da nossa. E a gente precisa respeitar esse caminhar do outro. Ah, é fácil, né? Não, não é fácil, não. Então, qual é o exercício? Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. E o perdão é o ato de desculpar ofensas. E como é o exercício? Passei exercício, tá vendo? O professor é fogo, né? O professor sempre passa um dever, uma tarefinha. Então, exercício do mal que tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Quer dizer que alguém vai me fazer o mal e eu vou perdoar? É. Ah, é fácil, né? Não. Mas a gente tem que fazer esse caminhar de perdoar essa pessoa, compreendendo que nós não somos iguais e que nós estamos em realidades muito diferentes muitas vezes. Aqui, só para a gente falar rapidamente, os diferentes tipos de caridade que a gente até já falou, que é a caridade moral e a caridade material. A caridade material é aquela mais fácil da gente entender, que é dar uma moeda, dar uma roupa, dar um sapato, dar alguma coisa. E a caridade moral? Essa sim é mais complexa da gente entender, que a gente está fazendo caridade. Se eu passo por alguém e dou um sorriso, é caridade? É. Se eu passo e dou um abraço, é caridade? É também. Se eu vou tomar um café com uma amiga, é caridade? É também. E quantos exemplos que a gente tem de caridade moral, chamado por Emmanuel de essencial, que é uma outra forma que ele traz. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10... ele diz: a caridade se faz de muitas maneiras. Podemos fazer em pensamento, em palavras e ações. Eu nem falei, nesses exemplos que eu dei, do pensamento. Eu estava ouvindo, não sei se vocês ouviram, Divaldo, agora no mês de fevereiro, ele fez uma palestra na mansão, e ele falou que foi dado a ele mais um pouquinho de tempo de vida. Não sei se vocês assistiram, né? Está muito legal esse Divaldo falando sobre isso. E você sabe o que foi que fez Divaldo conseguir ficar mais tempo, como ele disse que ele teve a moratória? Como foi que ele teve a moratória? No momento que foi dito, divulgado, que ele estava doente, as vibrações positivas que ele recebeu foram tantas, e tão intensas, e tão importantes, que fizeram ele ficar um pouquinho mais de tempo com a gente. Isso está lá, se vocês entrarem lá no site da Mansão do Caminho, tem essa fala dele. Ele falando exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Então, para vocês verem o quanto o pensamento positivo ele é importante. Muitas vezes você tem uma pessoa muito doente, se faz uma corrente de oração. Gente, o valor dessa corrente de oração é incrível para fortalecer aquela pessoa e todos que estão ao seu redor. Então, esse pensamento ele é muito importante.
E aqui esse tripé, pensamentos, palavras e ações, que a gente já discutiu ao longo dessa noite. Meu tempo está terminando. Então, é sempre possível fazer o exercício da caridade, a pessoa sempre encontra meios de fazer o bem. Ou seja, não tem como ninguém dizer que não dá para fazer. Não tem como alguém dizer assim, eu não posso fazer a caridade, eu estou passando uma situação muito difícil, financeiramente falando, e eu não posso ajudar ninguém. Isso não existe, não. Você pode sim fazer algo por alguém. Talvez você não consiga dar algo material para alguém, mas você pode sim fazer a caridade de outras formas, como a gente discutiu hoje. E aí, gente, a importância desse café. Eu adoro café, viu? Por isso que eu gosto sempre de dar o exemplo de tomar um café. Pode ser tomar um vinho, pode ser tomar outra coisa, uma água, um suco, ou até ir comer uma torta. Enfim, a torta daqui do Pititinga, tem cada torta ótima, viu? Só fazendo uma lembrança. Não é, seu Edson? E aí, a importância dessa troca, de você sentar para tomar o café com alguém. É nessa hora que você troca com o outro, que esse outro muitas vezes está passando uma situação difícil, que ele se abre com você, que ele lhe diz o que ele está passando, sabe? E aí é o que eu falei da caridade essencial. Então, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Ou seja, não é algo tão simples além de dar uma moeda para alguém. Então, é importante conjugar os verbos dar e saber. Ou seja, a importância de você ajudar aquela pessoa trazendo o conhecimento que você tem, muitas vezes trocando com a pessoa. Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho ódio de fulano, ou fulano me fez um mal, fulano fez isso e aquilo, eu quero que fulano morra. E aí você pode parar e dizer, meu irmão, não faça isso. Esse pensamento ruim lhe faz mal. Faz mal mais para você do que para o outro. Isso aí lhe consome por dentro. Isso muitas vezes faz você ficar doente. Isso também, gente, é caridade, sabe? E aí ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Esse é um outro ponto importante. Vocês já viram que quando a pessoa vai andar de avião, se tem um acidente, a pessoa tem que fazer o quê? Primeiro botar a máscara de oxigênio em si, para depois ajudar o outro. Então, essa frase aí que está no Vinha de Luz, ela diz isso. Ou seja, eu preciso me fortalecer para que eu possa ajudar o meu semelhante, o meu irmão. Eu preciso estar em condições de ajudar o outro. Então, daí a importância de você procurar a edificação, o estudo, o fortalecimento espiritual, enfim, a forma de você estar mais preparado. E aí eu coloco essa imagem mostrando a importância do estudo, que na verdade aqui a gente está vendo livro, mas não necessariamente é livro, gente. Hoje em dia você tem outras opções. Você tem aí palestras belíssimas no YouTube que a pessoa pode assistir. Você tem os audiobooks. Você tem uma palestra como essa que a gente está tendo hoje. Os cursos, os grupos de estudo. Tanta coisa que a gente pode fazer para a gente... Os trabalhos que são feitos, por exemplo, aqui na Casa Espírita, a gente tem vários. Que nesse momento a gente pode estar procurando essa edificação. E a questão do autoconhecimento. A gente saber, meu Deus, essa pecinha que eu estou olhando aqui, mexe em quê comigo? Por que que às vezes eu falo, uma pessoa fala comigo, a voz daquela pessoa já chega, me irrita. Não sei se alguém conhece uma pessoa assim, que às vezes a pessoa falar, coitada, ela não disse nada demais, mas a pessoa falou, já é suficiente para você perder a paciência, porque ela falou. Então, isso é importante, o autoconhecimento. A questão do beber água, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Quando você está
Alguém lhe diz alguma coisa, para você não responder na mesma hora, bebe um pouquinho de água. Bota na boca, né, Ju? No livro nosso lá, no filme, ele tem uma passagem engraçada, que ele manda a criatura beber água. E ele bebe água e na hora ele para, ele não diz nada e aí engole a água. É o Contato é 10. Eu sou da geração que adorava os desenhos do Mickey. Tem uma cena engraçadíssima do Pato Donald, que ele fica vermelho. Acho que é o Pato Donald, não sei, Ricardo conhece mais, né? E aí ele ficava vermelho, e aí ele ia contando 1, 2, 3, 4. E aí ia abaixando o vermelho dele e ele ficando branquinho de novo. Por quê? Porque ele teve o tempo para se equilibrar. Então, a gente tem que saber aí, conhecer esse quebra-cabeça, viu, gente? Isso aí é tranquilo de resolver. Não, não é tranquilo, mas é um caminhar que a gente consegue. E aí a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O todo espírita é santo. Não, de jeito nenhum. Mas o espírita, ele é aquela pessoa que quer ser um pouquinho melhor a cada dia. Ou seja, quer fazer essa transformação moral para domar as más inclinações. Ou seja, a importância dessa evolução. Então, esses estágios da borboleta, eles representam claramente esse caminhar que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente fica muito tempo em cada uma dessas fases. Cada um tem um tempo diferente, mas, na verdade, a ideia é que a gente vá seguindo, né? A cada um pouquinho, cada dia um pouquinho. E aí, gente, como a gente está bem pertinho da Semana do Carnaval, eu trouxe essa imagem. E aí eu queria dizer a vocês um ponto importantíssimo, que a gente pode pensar assim, é fácil saber quem precisa de ajuda. A pessoa diz, me ajuda, por favor, eu estou precisando. Aí é fácil, né? Eu estou aqui sentadinho, aí seu Edson vem, tá triste, Isabela, tem o quê? Seu Edson, eu não estou bem, me ajuda. Aí é fácil. Só que na prática não é bem assim que acontece, sabe? Na prática, muitas vezes, quem mais precisa não pede ajuda. Isso é um ponto que a gente precisa considerar. E daí a importância da gente ter a sensibilidade, a percepção, que muitas vezes o meu colega de trabalho que senta ao meu lado, muitas vezes o meu colega da própria casa espírita, muitas vezes o porteiro da minha casa, ele está precisando de ajuda. E você oferecer essa ajuda. Então, muitas vezes a gente oferece ajuda como? Você vira para a pessoa e diz, você quer uma ajuda? Não, você chega perto, você dá um abraço, você dá um bom dia, você conversa, para que a gente consiga, de fato, fazer isso. Então, nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. E, nesse caso, não necessariamente é pobre de dinheiro. Muitas vezes é pobre de outras coisas, que não são materiais. E aí a máscara está aí justamente porque a gente vê aquela pessoa sorrindo, aparentemente com aquele sorriso amarelo, ou às vezes até um sorriso que parece de verdade, mas você percebe que a pessoa não está bem. E aí essa é a hora da gente tentar ajudar. E aí, gente, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns artigos que não são em português muitas vezes, que tratam da ação, da importância da caridade para o que faz a caridade. E eu descobri, que eu achei interessante, que tem uma revista, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tem uma revista chamada Voluntas, que só escreve sobre isso. Olha que interessante, eu não sabia disso. E aí todos eles falam que ajudar o próximo faz bem para a saúde física e mental. Todos eles fazem isso. Vários trabalhos de várias formas. Por exemplo, aqui é um livro. Esse livro entrevistou 3.000 pessoas que fizeram algo para alguém.
e fizeram uma análise estatística para avaliar o benefício de quem faz e de quem não faz a caridade. E percebeu que quem faz a caridade tem menos problemas de saúde do que quem não faz. Então, você tem a questão de menos pessoas com a pressão arterial desregulada, menos pessoas com ansiedade, menos pessoas com depressão, menos pessoas com síndrome do pânico, menos pessoas com outros problemas mentais, pelo fato de estarem envolvidas em algum grupo que faz a caridade, não necessariamente um grupo espírita, porque a gente tem como fazer a caridade sem estar trabalhando numa casa espírita, né? E aí, como é que pratica? Para a gente finalizar, como praticar a caridade? Então, a caridade é um desafio diário. Então, se faz toda hora, no lar, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. É fácil fazer. E caridade é a meta que a gente precisa cumprir. Aqui é um quadrinho de uma casa espírita de Santa Catarina, dizendo como fazer a caridade. Achei engraçado esse quadrinho, né? Mostrando algumas formas de fazer a caridade. Então, aqui, por exemplo, tenha paciência nas tarefas demoradas. Lembre-se que nem todo mundo funciona no seu tempo. Eu me enquadro nessa parte aí que eu preciso trabalhar. Então, a importância de você entender que o outro não tem a mesma velocidade que você tem para fazer uma determinada atividade. E, às vezes, você perde a paciência com a pessoa, né? Aqui, por exemplo, quando você estiver atendendo uma pessoa, tenha paciência. Outro dia, a gente estava no banco vendo uma pessoa atendendo um senhorzinho. Gente, o homem perguntava, e o homem perguntava, e o homem perguntava, e o homem perguntava. E o outro já estava ali perdendo a paciência para responder. Ele começou respondendo bem, mas depois da 5ª ou 6ª pergunta, ele já não estava mais aguentando o negócio. Então, aqui, tente entender os motivos e momentos que os outros estão vivendo. Ajude sempre as pessoas que têm mais necessidades especiais, como idosos, grávidas. E aqui, uma pequena atitude cordial pode ser uma grande caridade para o próximo. Aqui é bem o desenho mesmo de como é que tem que fazer o negócio. Aí eu queria finalizar falando essa frase de Kardec, que eu acho muito interessante. Muita gente tem a ideia de que, eu não faço bem, mas eu não faço mal a ninguém. Ok. Não é ok. Então, olha o que ele disse. Não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Um exemplo. Ciomara deu até esse exemplo no Evangelho de sexta-feira agora. Você vê um copo quebrado no chão. Não sei se alguém assistiu o Evangelho de sexta. Você vê um copo quebrado no chão. Você passou e viu o copo quebrado no chão e você não pegou o copo. Não foi você que quebrou o copo. Você não tem nada a ver com esse copo. Nem é sua casa. Você passou e foi-se embora e largou o copo quebrado. Se vem uma criança ou alguém e se fura, e se machuca, você é corresponsável. Porque você podia ter evitado esse acidente e você sabia que podia acontecer e você não fez. Então, esse é um exemplo apenas, para a gente entender que não é só não fazer o mal. Tem até uns ditados aí que a gente vê na internet. Eu não faço mal a ninguém. Ou Lulu Santos que dizia, eu não faço mal a quase ninguém. Né? O Lulu falava isso. Então, a gente precisa repensar um pouco essas nossas práticas e entender que não é só não fazer o mal. E também que a gente precisa cuidar do outro sem esquecer da gente. E cuidar da gente sem esquecer do outro. Ou seja, não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Por isso que está um do lado do outro. E aí, Gabriela Mistral, que é uma poetisa chilena, diz que procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três.
Ou seja, ela conseguiu encontrar Deus, encontrar o próximo e encontrar a si mesmo. E aí, minha gente, é esse caminhar mesmo. Eu coloquei essa imagem porque isso aqui é da Chapada Diamantina. Aqui é um morrão, não sei se alguém conhece, ali do Vale do Capão. Uma caminhada linda. A caminhada é linda, mas é fácil? Não. Mas é maravilhosa. E aí eu agradeço de coração a atenção de vocês. Passei um pouquinho do tempo, mas peço desculpas por ter passado. Passo a palavra para minha querida Mari. A palestra foi tão boa que o tempo passou e a gente queria até mais. Ninguém nem percebeu. Pronto, então a gente tem essa reflexão aí para a gente fazer. Isabela, muitíssimo obrigado. O mais interessante é que esse tema já foi abordado algumas vezes, mas sempre nos enriquece. Cada vez que a gente escuta, tem um conhecimento novo para a gente adquirir. Muito obrigada mesmo. Vamos ao sorteio antes de mais nada. Flavinha, de 1 a... De 1 a 57. Seu Edson, o senhor que não assinou o livro, de 1 a 57. R$35. O quê? Seu Rosalvo, o senhor vai ter que fazer palestra. Não, o senhor vai precisar fazer uma palestra que está ganhando livro demais. Obrigado, senhor. É, para abrir os caminhos que o senhor está querendo, abrir seus caminhos. E vamos aos nossos avisos. Está embolado, né? Enquanto você desembola, eu vou falando aqui. Gente, e os nossos avisos? Olha, domingo e segunda da próxima semana é Carnaval Cidade, mas nós teremos palestras no domingo e na segunda. Quem não for viajar, Santo Antônio não tem carnaval, vem fazer o carnaval aqui escutando uma boa palestra, certo? Vai ter normal. Terça-feira é feriado, não teremos o estudo. E quarta-feira a gente recomeça o nosso trabalho. É isso, Zé Edson? Muito bem. E aproveitando a oportunidade, gente nova, rostinhos novos e também os rostinhos já conhecidos, vamos voltar aos nossos estudos. Às terças-feiras nós temos o ESD 1, o ESD 2, Livro dos Espíritos. Então, a gente não pode dizer que não sabia, nem teve a oportunidade de conhecer e nem como fazer a caridade, porque os estudos estão aí. Basta que vocês se matriculem e comecem a vir. Ah, mas já começou, teve 2 aulas. Podem começar, está iniciando o ano e tudo só começa de verdade depois do Carnaval na Bahia. Continua embolado? Vamos lá então. Cantina, por favor, visitem a nossa fonte de caridade, porque é com essa cantina que a gente paga as contas da casa, a luz, água, produto de limpeza, copo descartável. Então, por favor, façam a caridade também. Lembrem de trazer uma tirinha de copo, já ajuda muito. Lembrem de trazer um produto de limpeza, também já ajuda bastante. E aí comprar na cantina também ajuda. Ajuda quem faz as delícias, não é? Porque vai fazer mais. E ajuda a casa. Visitem também o bazar. Comprem, porque o bazar está aí bonitinho. Teve promoção, não sei se ainda está, mas teve muita promoção aí em dezembro e janeiro. E aí vocês podem também ajudar, trazendo aquela roupa que está no guarda-roupa, que já tem 1 ano que você não usa. Se ficou 1 ano sem usar, tu não usa mais. Não adianta ficar esperando a moda voltar, porque quando a moda voltar, a gente acha esquisita e não usa. Então, por favor, doem também. Essa é uma das caridades que a gente também pode praticar dentro desta casa. Está embolada ainda, Gene? Aí... Quarta-feira nós temos Diálogos Espíritas no canal da CEGEP, é online.
O tema é Precioso Aviso, com o nosso irmão Robson Ferré e nosso irmão Ricardo, que vai mediar. Quarta-feira, de 7 às 8 da noite. O Evangelho no Lar também é dia de sexta-feira, né? E no dia 28 é João Freitas, nosso professor, e Júlia Gonçalves vai mediar. Muito bom. O assunto é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto, eu já falei. Bota aquelas fotinhas de ontem aí. Os grupos eu já coloquei. Tem o coral, né, Gustavo? O coral vai começar 8 de março? 8 de março. Quem gosta de cantar, mesmo que saiba que não tenha, que ache que não tem voz, mas no coral e com o Gustavinho a gente aprende a dar os primeiros tons, né, Gustavo? Então, dia 8 é o dia que vai iniciar o... Antônio quer perguntar o quê, Antônio? Vai entrar no coral. Muito que bem. Isso aí. Bom, enquanto o Geni acha umas fotos. Se for ligeiro, pode. Fazer uma brincadeira ligeira. Por favor, em pé. Aqui. Em pé, por favor. Vamos cantar uma música aqui que é conhecida, tá? A gente canta aqui e vocês repetem cá. Tipo assim, ó. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, ok? 1, 2, 3. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, 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 descendo sobre nós, sobre nós, sobre nós. Vibrando em nossa mente, nossa mente, nossa mente. Pronto. Esse é o nosso regente. Já viram que o coral espera aí? Espera todos nós e não tem idade, hein? Aproveitem. Bom, gente, aproveitando aqui rapidinho enquanto o Gene coloca. Olha o que é que eu tenho em nossas mãos. O convite para o nosso café da manhã, que vai ser um café beneficente, por isso ele custa R$20, né? E aí, vai ter uma pessoa ali no final, podem procurar a tia Néa ou eu para comprar, porque a edição é limitada do café. Não vamos vender no dia, então segurem o café de vocês. É um momento ali quando Bela falou sobre o café, a gente se lembrou, né? O quanto é importante essa comunhão, um bate-papo, é o dia que aparecem as crianças, os jovens, e a gente sai daqui renovado. Então, já estamos vendendo, será no dia 16 de março, de 8 até 10h30, o nosso café. E aí depois a gente também vai pedir as doações, porque a gente dá e a gente compra. Olha a chuva que nos está aguardando. E falar com vocês que no sábado nós tivemos um trabalho extramuro com as nossas crianças e os nossos jovens. E eles puderam passar pelo menos 2h30 longe do celular, longe de pensamentos equivocados, porque foi o momento em que a gente resgatou muitas brincadeiras e nós trabalhamos muito o corpo, porque a evangelização está trabalhando esse semestre, essa primeira unidade, a educação do corpo com Jesus. Então foi um trabalho lindíssimo, voltamos de lá muito renovados. E eu quero agradecer aos pais pela confiança que tiveram em nós evangelizadores e nesta casa para levar os filhos de vocês para um trabalho num sítio muito gostoso,
A mais nova tinha 3 anos e o mais velho tinha 82. Então foi um encontro maravilhoso. Muito, muito obrigada, e teremos muito desses durante esse ano na nossa evangelização. Teve até comemoração de aniversário, olha lá. O rei e a rainha Momo, segundo a denominação do próprio, sentados no meio, coordenando todos nós. Então, nosso muito obrigado aos pais pela confiança, e esse ano a gente terá muitos desses outros encontros. Ok? Pronto, era isso. Vou convidar a Belinha para fazer a prece de encerramento e logo depois desceremos para o passe lá embaixo, e aqui o passe será coletivo. Convido os passistas já para se posicionarem, por favor. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Se puderem, fechem os olhos. Querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo de caridade. Gratidão por estarmos aqui hoje. Gratidão pela oportunidade de estarmos nessa casa. Gratidão pelas boas energias que recebemos. Gratidão por estarmos fortalecidos. Gratidão por todas as bênçãos que recebemos. E também pelos desafios que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir enquanto seres humanos. Fazei, Senhor, com que possamos ser seres humanos melhores a cada dia. Fazei com que possamos praticar a caridade da forma mais completa. Fazei com que o nosso coração esteja repleto de amor para todas as pessoas que compartilham a vida conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.